amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, uma legislação específica, uma legislação muito legal, uma legislação muito importante, porque esta legislação específica vem regulamentar a criação de 3 grandes fundos que nós temos no Brasil de desenvolvimento. O FNO, que é o Fundo Constitucional do Nordeste, do Nordeste e da região Centro-Oeste. Então, a gente vai estudar aí essa Lei 7.827 de 89, potencial questão de prova. Se você vai fazer qualquer concurso, por exemplo, em destaque 2, né? Banco do Nordeste Brasileiro, BNB, porque o BNB ele é operador do FNO, FNE, e se você vai fazer o concurso para o BASA, também cai bastante esse assunto, né? E claro, tem outros concursos também que servem este assunto, né? Vem comigo, vamos lá, vamos estudar esse cara aqui, muito legal, muito tranquilo, né? Professor, lei está aqui, qual que é a ementa da lei? Vem comigo aqui, é uma lei de 1989, né? Professor, por que a lei de 1989? Faz sentido, vem comigo aqui, ó. Em 1998, nós tivemos a Constituição Federal, não é isso? Então, esta lei aqui, ela vem o quê? Regulamentar os dispositivos da Constituição Federal. Professor, artigo 159, né? Sim, artigo 159 da Constituição Federal é aquele artigo que está na seção da repartição das receitas, né? Como assim da repartição? O nosso Constituinte, ele teve uma estratégia de centralizar a arrecadação dos recursos por parte da União e depois a União vai repartir estes recursos, ok? Vai repartir esses recursos e aqui a gente vai repartir, essa lei vai regulamentar o recurso especificamente do inciso 1, né? O que diz inciso 1? 49%, tá? Da arrecadação do imposto de renda mais imposto de produtos industrializados, né? Isso aqui que diz inciso 1, né? A linha C, né? A linha C significa dizer que 3% do inciso 1, tá? Serão destinados para o Fundo do Nordeste, Fundo do Nordeste e Fundo aqui do Centro-Oeste. Então, olha aí a importância desta lei, né? Ou seja, se você quer estudar tudo não, né? Assim, você quer estudar assim, uma grande parte, aquela que mais provavelmente pode ser cobrada na sua prova sobre o FNO, FNE e FCO, esta é a aula, né? Então tá aí, ó, linha C da Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional, ó, do Norte, né? Nordeste e Centro-Oeste. Então isso aqui é objeto da nossa aula, né? Se você só memorizar o que eu coloquei aqui nessa matemática, você pode ter certeza absoluta que você já tem condições de acertar algum tipo de questões na prova, né? Bacana? Vem comigo, né? Então vamos lá. Professor, nesta aula, professor, você vai estudar todos os artigos, todos os incisos, né? Não, tem algumas partes que eu confesso para você que eu não enxergo tanta importância para a prova de concurso. Então, orientação pedagógica do professor Luiz, preste muita atenção. Você pode assistir essa videoaula na velocidade 1,5, tá certo? A velocidade 1,5, porque eu já gravo, já sabendo que os nossos alunos assistem no Play 1,5, isso é muito importante, isso dá muita performance para o aluno e não perde qualidade. Você pode assistir essa aula inteira, tá? De ponta a ponta, tudo que está aqui é importante. E depois, orientação pedagógica, por favor, a orientação didática do professor Luiz. Eu quero que você acerte essas questões. Você deve pegar esta lei, entrar lá no Google, tá certo? Lei 7.827, lá do Planalto. Você vai clicar lá no cantinho direito, né? No cantinho direito, é isso mesmo, assim, olhando para a tela, né? Direito superior, com texto compilado. Clica no texto compilado e leia esta lei por 2 vezes, que eu tenho certeza que você não vai errar nenhuma questão de concurso, ok? Vem comigo, artigo 1º, né? Qual que é o trabalho do artigo 1º? O trabalho do artigo 1º nada mais é do que instituir os 3 gloriosos fundos, né? Olha aí, ficam criados o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, FNO,
o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, FNE, e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, FCO, para fins de aplicação dos recursos, a que se trata a linha C, os 3%, do inciso 1, 49% de imposto de renda e IPI, do artigo 159, que é da repartição das receitas, da Constituição Federal, os quais se organizarão e funcionarão nos termos desta lei, né? Então, aí para vocês, né? E agora, professor, agora nós vamos lá na Constituição para fixar o conteúdo. Então, o artigo 59, preste atenção, uma visão sistêmica, faz parte do título 6º da Constituição, que é da tributação e do orçamento, o capítulo 1º do Sistema Tributário Nacional, a seção número 6º, que é da repartição das receitas, artigo 159. A União entregará, ou seja, a União arrecada e vai entregar. Inciso 1º, o produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza, é o famoso imposto de renda, né? E que mais? E impostos sobre produtos industrializados, IPI, ou seja, 49%, tá? 49% desses impostos, né? Aí nós temos aí a repartição. Inciso 3, né? 3% disso aqui, aí, ó, 3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões norte, né? Regiões norte, olha aí, norte, norte, qual que vai ser o fundo, né? Ó, produtivo do fundo vai ser o fundo que foi criado, né? Norte, tá aí, né? Nordeste, FNE, Nordeste, e Centro-Oeste, né? Aí da minha região, né? O FCO, aqui, né? Através de suas instituições financeiras, vamos lá, através de suas instituições financeiras de caráter regional. E aí, professor, do Norte, qual que é a instituição financeira de caráter regional? BASA. Nordeste, BNB. No banco aqui do Centro-Oeste, né? É o Banco do Brasil, que é o operador, né? Uma pena na região Centro-Oeste não ter uma agência dessa. Tem que ter, né? São 3 bancos federais, né? Esses impostos são federais. Ok. De acordo com os planos regionais de desenvolvimento. Professor, planos regionais de desenvolvimento, né? Esses planos regionais, a gente vai verificar, são da Sudeco, Sudeco e Sudene, né? As superintendentes aí, operadoras, né? Ok, fica aí, vírgula, ficando assegurada ao semiárido, ok, do Nordeste, ó, semiárido do Nordeste, a metade dos recursos destinados à região, tá? Na forma que a lei estabelecer. Então, a gente vai verificar esses percentuais, né? Então, está aqui para vocês, né? E aí, professor, aí eu tenho que fazer algumas explicações aqui para abrir sua cabeça, né? Que quando você entende, né, os motivos que o legislador teve para escrever esses dispositivos aqui, você vai entender a importância e você fixa o conteúdo, né? Eu tenho duas observações importantíssimas para fazer para vocês, né? Professor, temos quantas regiões no Brasil? Nós temos 5 regiões. Essas 3, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, bacana. E mais 2, né? Sudeste e Sul, né? Professor, então este recurso é destinado para as 3 regiões, né? E as outras 2, por quê? Porque na época, né, ainda hoje esse argumento ainda é válido, né? E tem que ser assim para fazer a redistribuição aí dos recursos, né? Distribuição aí da renda no Brasil. Então é o seguinte, o Constituinte entendeu que essas 3 regiões, elas estão menos desenvolvidas que as 2 regiões anteriores, né? Então, para isso, vai destinar recursos públicos para promover o desenvolvimento dessas regiões. Então, por isso que não está incluso o Sudeste e nem o Sul. Bacana, isso já foi aí motivo de muitas brigas, né? Muitas brigas aí, discussões parlamentares, mas não vem ao caso, tá? Segunda consideração, professor, e aí? Então significa que lá no FCO, eu vou usar o FCO porque todo mundo sabe que eu sou cuiabano de Chapecruz, Mato Grossense, aqui nós temos o FCO, né? Então olha só, significa dizer o seguinte, professor, que lá no FCO
A origem desses recursos são recursos públicos? Exatamente, é recursos públicos, né? O FCO, qual que vai ser a instituição financeira? Banco do Brasil, né? Banco do Brasil. Então, o dinheiro, a origem do recurso para esses fundos é o quê? O imposto de renda e, além do imposto de renda, o IPI. Ponto final. Ou seja, as instituições vão receber esses recursos, não vão precisar o quê? Fazer intermediação financeira, né? Como é que funciona hoje a intermediação financeira? Lá na aula de conhecimentos bancários, vem comigo, intermediação financeira. Primeira coisa que você tem que entender, os bancos não trabalham com dinheiro próprio, né? Não necessariamente tem preferência de trabalhar com dinheiro de terceiros, né? Ou seja, vem aqui, faz uma aplicação aqui no meu banco aqui, ele pega esse recurso e vai emprestar para outro, mas ele tem um custo de captação desse recurso, não tem um custo de captação? Ou seja, os juros serão maiores. Neste caso aqui, como esses recursos é um fundo que já provém da cobrança de impostos, né? É claro que os juros serão subsidiados. Os juros são o quê? Os juros são muito menores do que os juros praticados no mercado. Então, há um incentivo muito grande por essa linha de crédito, então por isso que é importante, tá? E eu digo para você que esses fundos aí, eles são importantíssimos no desenvolvimento do país e das regiões, ok? Então, bacana, então vem comigo, já passei uma informação, ou seja, os recursos serão subsidiados, né? E agora, professor, questão, exercício, vem comigo aí, BNB, CESP 2014, cargo de analista, né? Assinale a alternativa que apresenta os fundos constitucionais criados para os fins de aplicação dos recursos que trata o artigo 159 da repartição das receitas, né? Inciso 1, imposto de renda, IPI. A linha C, 3%. Para quem? Da Constituição Federal de 88 e pela Lei Federal 7.827, né? Nós estamos falando de quem? Fundo Constitucional do Norte? Ok. E FNE? Ok, mas faltou um, está errado a A, né? Letra B. Fundo Constitucional do Norte, perfeito. Fundo do Nordeste, perfeito. E Fundo Constitucional do Centro-Oeste, FCO. Então, nós já encontramos aqui o gabarito correto, né? Letra B de bola, né? Muito fácil, né? Muito fácil essa questão. Gabarito, letra B de bola. O EG, o ACP 2017, cargo de analista. O artigo 159 da Constituição Federal está estabelecido que a União entregará. Olha aí. O que diz o artigo 159? Entregará, entregará. Item 1. O produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e imposto de qualquer natureza, sobre a renda e proventos de qualquer natureza e produtos industrializados, 48% na forma da lei, né? 48% na forma da lei, para aí. 48, não é 49%, olha aí, 49%, né? Então, essa banca aqui, tá? Aqui tá no comando da questão, cara, 48%, né? Olha aí, né? Aqui é 49, né? Ah, essa banca aí deu uma pisada na bola, né? Tá aí, né? Ok, mas tudo bem, né? Vamos ver se ela vai ser anulada, né? Não foi anulada, né? Desse 49%, ali nascer 3% para a aplicação dos programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através das suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região e na forma que a lei estabelecer. Essa determinação constitucional foi regulamentada pela Lei 7.827 de 89, que resultou na criação de importante mecanismo de incentivo ao desenvolvimento da região Centro-Oeste, denominado, ou seja, vamos lá, o que ele quer? Ele quer o fundo do Centro-Oeste. Qual que é o fundo? É o FCO, Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Então, gabarito letra B de bola, né? Letra B de bola, o examinador aqui deu uma errada feia no comando da questão, né? Aí, né? Errada feia, né? Bacana? Gabarito, letra B de bola, né? Ok. O artigo 1º da lei criou o quê? Os fundos, 3 fundos, né? E agora, o capítulo 1º da lei, né? Vamos lá, o artigo 2º, ele vai definir as finalidades e as diretrizes, né? Ou seja, qual que é a finalidade
desses fundos constitucionais, né? E quais são as diretrizes, quais são as áreas de atuação. Item 1, vem comigo, artigo 2º, aliás, né? Os fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm por objetivo, vem comigo, tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, cara, isso aqui você tem que saber. Então, todo e qualquer projeto tem que focar com o quê? Contribuir para o desenvolvimento econômico e social das regiões através de juros subsidiados, né? Professor, fala um pouquinho sobre juros subsidiados. Tudo bem. Eu conheço um amigo meu, tá? Que em 2014, é isso mesmo, né? 2014, olha só. Salvo engano, cara, em 2014, a taxa Selic, tá? Só para você ter uma referência, tá? Só para você ter uma referência, tá? Então é o seguinte, eu vou colocar aqui, tá? Para vocês entenderem a importância desse fundo, tá? Então esse aqui é um fato real, tá? Um amigo meu, vou só preservar aí, tá? Um amigo meu. Então em 2014, esse cara fez um FCO. E essa regra serve para o FNE e FNO de boa, entendeu? De boa, tá? O que acontece? Em 2014, né? Posso estar errado aí, né? Vamos colocar a taxa Selic, olha aí, o valor da taxa Selic, que é a taxa de referência média de 2014, tá mais ou menos aí, vamos colocar aí 10%, pode ser 10% ao ano, tá? Este meu amigo, tá? Em 2014 fez um FCO, ele contratou, ele fez um contrato, tá? Ele fez um contrato, eu vou até falar o objeto para você. Ele pegou R$500 mil para fazer uma loja de fast food, aquela Subway, uma franquia, ok, bacana aí mundialmente. E eu adoro de paixão lanche da Subway, né? Adoro lá o frango defumado com creme cheese, né? O almôndegas, adoro pra caramba. Ah, você já saiu, mas voltou, né? Então vem lá, então vamos lá, contrato, né? E ele fez um contrato, né? Olha só para você ter uma ideia, né? Ele fez um contrato, vamos arredondar aqui, de 500 mil. Vamos pôr as bolinhas certinho, prof. Tudo bem, vamos colocar, né? E a taxa dele? A taxa contratada, cara, foi de 5 vezes 75% ao ano. Aí. No mercado, né? Em banco, você pegar 500 mil, você estava pagando aí em torno aí de 15% ao ano de juros. Então, a taxa Selic é a taxa média, né? E aí ele falou que a taxa praticada no mercado, olha aí ó, no mercado, era mais ou menos aí, ó, de 15% ao ano, no mínimo, estourando, entendeu? Indo para a superintendência do banco, daquela choradeira, ou seja, aqui o FCO compensa, né, gente? Olha aí, o FCO compensa. Esse cara ainda, ele tinha 2 benefícios. Ele teve 1 ano de carência, olha aí, ó. Ele teve 1 ano de carência, e além de 1 ano de carência, tá? Ele tem, ó, 15% de desconto, ó, 15% de desconto, se ele pagar no dia contratado, né? Ou seja, uma regra de adimplemento. Ou seja, isso foi lá agora, né, cara? Hoje, só para você ter uma ideia, hoje a taxa Selic está em torno de 6,5% aí. Então, hoje, o juro, estou colocando lá em 2014, né? Então, o que acontece? A taxa de juros 2, 3% ao ano, né, cara? Puxa, brincadeira, né? Vou só fazer uma continha de padeiro aqui, quanto que ele pagaria de juros aqui. Então, ficou 5,75 ao ano. Aqui, ó, estou pegando a calculadora aqui. Pode fazer aí, pega o seu celular, 5,75, colocou aí, divide por 12, né? Olha aí. Então, ele recebe 0,47% de juros ao mês, cara. Você pega um cheque especial de 10%, o cartão de crédito 9, 8, 7, 8% aí de refinanciamento, ou seja, um recurso, né? E se você pagar ainda adiantado, multiplica isso por 0,85, né? Então você vai pegar o 0,40. 0,40, vou multiplicar por 100 aqui para dar 2, né? Ó, você vai dizer, cara, é 0, cara, ó. Você vai, é 0,40,
0,41% de juro ao mês, né? Olha aí, né, cara? Então, realmente é um baita de um fundo aí, tá? Baita de um fundo. Eu gosto desse tipo de notícias aqui. Bacana? Fechou? 10? Tá aí, né? Então, isso aqui que é o FCO, né? E essa aqui é a prática, então essa é importante. Professor, por que os juros é baixo? Porque é um recurso público, né? Um recurso público que nós temos aí, desse cara aí, né? Voltando aqui, com isso eu estou provando para você que é um dinheiro realmente que traz o quê? Distribuição de renda, traz negócios, traz desenvolvimento econômico, traz desenvolvimento social das regiões e todos esses negócios aqui tem que atender todas as regras e leis aí existentes, né? Vamos lá, os fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm por objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através das instituições financeiras federais de caráter regional. Eu já falei quais são: BASA, Banco do Brasil, e BNB, de caráter regional, mediante a execução de programas de financiamento aos setores produtivos em consonância com os respectivos planos regionais de desenvolvimento, né? Então tá aí, são os planos de financiamento aí existentes, né? Muito importante esse cara aí. Parágrafo 1º. Esta aula não é uma aula superficial. É uma aula para você realmente saber tudo sobre os fundos, né? Na aplicação de seus recursos, os fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficarão a salvo das restrições de controle monetário de natureza conjuntural. Serão salvo das restrições de controle monetário. Qual que é a autoridade monetária no Brasil? Banco Central. Então, o Banco Central ele tem o Conselho Monetário Nacional, atribuiu ele o que? Ele é autoridade monetária. Professor, dá um exemplo aqui de salvo de restrições monetárias, né? Ele falar que vai ter depósito compulsório de 80%, é o que? Uma restrição monetária, vai reduzir a quantidade de dinheiro em circulação. Então, este fundo, qual que é a justificativa disso? Faz sentido, né? Este recurso não faz parte da intermediação bancária, para o banco fazer essa intermediação bancária, né? Quando o banco, a instituição financeira faz a intermediação bancária, ela tem que estar sujeita conjuntural, né? Como assim? Está quebrando o sistema. Está quebrando o sistema, ele aumenta o que? O depósito compulsório. Para o quê? Aumentar a quantidade de dinheiro de reserva. Para o quê? Para dar sustentabilidade ao mercado aí bancário, por exemplo, depósito compulsório. Como este recurso, tá? É um recurso proveniente de impostos, ele então não está sujeito. Uma bela questão aí do CESP nesse assunto aí, né? Bela questão, né? Só acerta quem estudou, né? E deverão destinar crédito diferenciado. Eu já expliquei atrás aí, né? Crédito diferenciado. Lembra que eu falei lá em 2014, a taxa Selic em torno de 10% ao ano, cara, né? O cara pegou 5,75 e você tinha 15% de desconto se pagar no dia. Rapaz, em nenhuma instituição, nem cooperativa, você consegue um crédito desse, né? Ok. 2, usualmente adotados pelas instituições financeiras, ou seja, pelo mercado, em função das reais necessidades das regiões beneficiárias, né? Olha aí, a parágrafo 1º, importantíssimo. Parágrafo 2º, vem comigo. No caso da região Nordeste, olha aí, no caso da região Nordeste, tá? Que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, inclui finalidade específica de financiar em condições compatíveis com as peculiaridades da área, atividades econômicas do semiárido. Esse semiárido aqui tinha que estar em amarelinho, olha aí, né? Semiárido, né? A gente viu lá no texto constitucional, no artigo 69, inciso 1º, a linha C, que era metade, né? As quais destinará metade dos recursos ingressados nos termos do artigo 159, inciso 1, linha C da Constituição. Então, metade, nada mais que ele está o quê? Reproduzindo o texto constitucional, e mais para frente a gente vai enxergar essa metade dos recursos do semiárido aqui, né? Vem comigo. Câmara dos Deputados, CESP 2014, cargo de analista, né? Os fundos constitucionais de desenvolvimento das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Objetivo: ampliar recursos disponíveis a juros subsidiados
às respectivas regiões? Exatamente, né? Crédito diferenciado. Onde que está isso? No artigo 2º, parágrafo 2º, né? Parágrafo 2º, por aí. Parágrafo 1º, ó, crédito diferenciado da Lei 7.827 de 89. Então, essa questão aqui, um concurso super difícil aqui, ó, Câmara dos Deputados, né? Ela está absolutamente correta. Bacana? Muito fácil. Então, ó, juros subsidiados, né? Ok, bacana, né? Artigo 3º, vem comigo, tá? Respeitadas as disposições dos planos regionais de desenvolvimento, serão observadas as seguintes diretrizes na formulação dos programas de financiamento de cada um dos fundos. Esses fundos, vamos lá, só nós dois, papo reto, olho no olho. Esses recursos são provenientes de impostos? Sim. Olha lá, é um fundo constitucional. E poderoso, né? Poderoso porque, eu vou dizer para você, o imposto de renda e o IPI, tá, são uma das principais fontes de arrecadação do governo federal. Então é dinheiro limpo todo mês, todo segundo cai dinheiro na conta da Secretaria do Tesouro Nacional, todo mês está lá. Só que é o seguinte, como é um recurso público, né, esse recurso, claro, vai passar por várias regras, vai cair lá nas instituições financeiras, né, bacana, né? E ele vai falar o seguinte, este recurso, tá, não pode ser para qualquer coisa, ele tem que ter uma finalidade. Ou seja, agora, aqui no artigo 3º, ele vai falar assim, ó, na formulação de programas, né? Que programas? Para atender quem? Olha aqui, ó, na concessão de financiamento aos setores produtivos das regiões beneficiadas, né? A loja da Subway era um setor produtivo, do exemplo que eu passei para vocês, né? Ó, aí tem aqui, ó, redação dada em 2017. Prof, por que você fez esse parênteses aí? Gente, esta lei, tá? A 7.827, ela tem diversas alterações. Diversas alterações, né? E tem que ter, porque ela é muito importante para essas regiões e nós temos que estar ajustando esse crédito às realidades, né? Ok, vamos lá. Segundo item, a ação integrada com instituições federais sediadas nas regiões. Instituições federais, tá? Vai ter ação integrada. Tratamento preferencial, vem comigo, às atividades produtivas de pequenos e mini produtores rurais e pequenas e microempresas, as de uso intensivo de matérias-primas e mão de obras locais e as quais produzam alimentos básicos para o consumo da população, bem como aos projetos de irrigação, quando pertencentes aos citados produtores, suas associações e cooperativas, né? Então, olha aí, tratamento preferencial, né? Isso aqui tinha que estar em amarelinho, você marca esse cara aí, esse é o tratamento preferencial desses recursos, que é excelente. Vem mais, né? Outra diretriz, preservação do meio ambiente, tá? Então, professor, eu posso utilizar esse recurso para uma ação de preservação do meio ambiente? Claro que pode, né? Vamos lá, 5. Adoção de prazos de carência, limites de financiamento, juros e outros encargos diferenciados ou favorecidos em função dos aspectos sociais, econômicos, tecnológicos, espaciais dos empreendimentos, né? Olha aí, a concessão maravilhosa, né? O sonho de muita gente desse recurso aí, né? 6º, conjugação do crédito com assistência técnica no caso de setores tecnologicamente carentes, né? Olha aí, então se tiver um setor tecnologicamente carente, pode ser objeto aí de um programa específico, né? Orçamentação anual das aplicações de recursos. Então a gente vai perceber que nós temos aí, né, toda uma datas aí, por exemplo, dia 15 de dezembro é data limite para o Conselho validar as linhas de crédito para o próximo exercício. Então tem toda uma questão de orçamento, vem comigo aqui. 8. Uso criterioso dos recursos e adequada política de garantias. Olha aí, ó, o uso criterioso dos recursos, não pode ser a Deus dará, né? E adequada política de garantias. Então, parou, né? Então, olha aí, então requer o quê? Para você solicitar isso, a instituição financeira requer o quê? Garantias, né? Aí pode ser garantia real, né, e garantia pessoal. Por quê? Porque isso aqui não é fundo perdido, isso aqui você vai ter que devolver o dinheiro, tudo bem que você vai devolver com recurso altamente, como é que eu digo para você, subsidiado, né? Subsidiado, né? Vamos lá, ler de novo. Uso criterioso dos recursos e adequada política de garantias,
com limitação das responsabilidades de crédito por cliente, grupo econômico, de forma a atender a um universo maior de beneficiários e assegurar a racionalidade, eficiência, eficácia e retorno das aplicações. Ou seja, a diretriz desse fundo é emprestar para a maior quantidade possível de pessoas. Por isso que tem restrição ao cliente e o grupo econômico, né? 9. Apoio à criação de novos centros, atividades e polos dinâmicos, notadamente em áreas interioranas, que estimulem a redução das disparidades intra-regionais de renda, né? Tem mais? Sim, 10. Olha aí, fundo perdido. Proibição de aplicação de recursos de fundo perdido, né? Essa aplicação de recursos de fundo perdido já foi muito utilizado no Brasil há algum tempo atrás, isso eu falo uns 30 anos. O que era fundo perdido? Se entrava com um projeto, né? É muito até desse recurso aí, né? Antes dessa lei, né? Pegava lá, vou colocar no valor 300 mil para fazer determinado negócio. Fundo perdido significa dizer que não precisa você retornar. Sai o dinheiro do fundo, saiu o dinheiro, perdeu, porque ele não volta. Então não pode ser fundo perdido. E isso tem que pagar. E se não pagar, o banco vai te executar. Tá? O banco vai te executar, pode ter certeza disso. 11. Programação anual das receitas e despesas com nível de detalhamento de transparência à gestão dos fundos que favoreça a participação das lideranças regionais com assento ao Conselho Deliberativo das Superintendências Regionais de Desenvolvimento, né? Então, o que está falando aqui? Está falando da forma de gestão, né? Ó, assento no Conselho Deliberativo, lideranças, né? Superintendências, a gente vai falar mais para frente, né? Então, vamos lá. Superintendências, nós temos 3, tá? Eu vou antecipar aqui para vocês, né? Vamos lá. Sudam, Sudeco, Sudene, Sudam, para controlar o troquinho do FNO, Sudeco, FCO e Sudene do Nordeste, aí, FNE. Tá aí para vocês, né? E claro, né, já para completar esse aqui, para fechar, lá na frente a gente vai explicar esse cara aqui. Cada cara desse aqui, existe um conselho deliberativo. Tá? Essas 3 superintendências, tá, elas fazem parte da administração pública federal direta, vinculadas, né, ao Ministério da Integração Social, né? Baita ministério esse, né? Tá aí. Sudam, Sudeco, né? Então faz parte deste ministério maravilhoso aí. Bacana? Ah, professor, como é que você aprendeu essas coisas tudo, cara? Estudando, cara, né? O estudo é acumulativo, né? Vai acumulando as experiências, né? E de administração pública eu tive muita experiência na época que eu fui gestor governamental do estado de Mato Grosso, com muito orgulho, né? Então tá aí, né? Vem comigo aqui, né? 12. Ampla divulgação das exigências de garantia e de outros requisitos para a concessão do financiamento. Então, esse aqui eu já vi, ó, eu já vi esse cara aqui, eles compram matéria, não é compram matéria, eles fazem, coletivas de imprensa, seminários, simpósios, eles querem que as pessoas, aqui no Mato Grosso, eu digo para vocês que, infelizmente, esse fundo não é utilizado na totalidade todos os anos, né? Sempre sobra recursos, né? 13. Concessão de financiamentos a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos, ou seja, particular, né, que trata a Lei 12. Então, olha aí, então pode ter esse financiamento aí com esse recurso, né? Professor, que lei que é essa? 10.260. Essa aqui, ó, dispõe sobre o Fundo de Financiamento dos Estudantes, né, FIES, né, aí, ó. Isso aí é o FIES, né? Isso aí é o FIES, né? Tá certo? Tá aí pra galera aí, 2001, né? Fernando Henrique Cardoso, né? Vem comigo, 12 de julho, né? Ok, então expliquei lá. Agora vamos falar dos beneficiários. Então, aquela lei são o quê? As diretrizes. Então, todos esses fundos, eles são programas, entendeu? São programas claro, de governo, né? Vai lá desde o Ministério da Integração, passa por a superintendência, são aprovados pelo Conselho, e cada programa é uma linha de crédito específica, né? Que tem. Bacana. E agora, professor? Agora,
Os beneficiários. Quem são os beneficiários? Aquele que pode ir lá solicitar um dinheirinho, tá? Pode ir lá solicitar um dinheirinho lá desses fundos. Vem comigo. São beneficiários dos recursos dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, né? Primeiro, claro, produtores, empresas, pessoas físicas e jurídicas e cooperativas de produção que, de acordo com as prioridades estabelecidas nos planos regionais de desenvolvimento, desenvolvam atividades produtivas nos setores agropecuário, mineral, industrial, agroindustrial, de empreendimentos comerciais e de serviços nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Vamos ler de novo aqui, cara, porque isso aqui é responsável aqui por mais de 70% aí dos empréstimos do fundo, né? Produtores e empresas, pessoas físicas ou jurídicas, e cooperativas de produção que, de acordo com as prioridades estabelecidas nos planos regionais de desenvolvimento, desenvolvam atividades produtivas dos setores agropecuários, mineral, industrial, agroindustrial e empreendimentos comerciais e de serviços das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? 2, tá? Vem comigo. Esse 2 é para atender o último inciso lá, né? Estudantes regularmente matriculados. Eu vou corrigir. O item 1 é responsável por mais de 95% dos recursos dos fundos, né? 2. Estudantes regularmente matriculados em cursos superiores, tá, e de educação profissional, técnica e tecnológica, não gratuitos, ou seja, pago, privado, que contribuirão para o desenvolvimento do setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de acordo com as prioridades estabelecidas nos planos regionais de desenvolvimento, né? Vamos lá, ok, né? Agora a gente vai tratar o quê? Das particularidades, né? Então, isso aqui é o público-alvo, né? Então, analisando aqui, tirando o inciso 2, que é bem específico, né? A gente analisando o inciso 1, a gente observa que o legislador aqui, ele colocou um rol bastante ampliativo, né? Bastante ampliativo, não foi exaustivo, né? Aqui é exemplificativo, muito grande nessa atuação, né? E agora, pessoal, parágrafo 1º, tá? A gente vai tratar de alguns casos específicos dos beneficiários, né? Então, primeiro, se na sua prova caiu o seguinte: empresas públicas não dependentes, tá, podem pleitear recursos desses fundos, né? Está aí, está na sua prova. Empresas públicas, né? Empresas públicas, a gente tem as empresas públicas e sociedade de economia mista. Professor, o que significa não dependentes, né? Esse não dependentes foi uma classificação trazida pela Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, particularmente lá no seu artigo 2º da lei, né? E lá fala das empresas estatais aí, as empresas aí não dependentes. O que é uma empresa não dependente? Aquela que não depende de recursos do governo para o seu custeio. Ela se autossustenta, né? Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tem pouco agora, né? Tem poucas empresas aí não dependentes, né? Então, essas empresas podem contratar esses fundos? Claro que podem, de acordo com o parágrafo 1º, essa autorização veio a partir de 2008. Os fundos constitucionais de financiamento poderão, claro, financiar empreendimentos de infraestrutura econômica, inclusive os de iniciativa de empresas públicas não dependentes, de transferências financeiras do poder público considerados prioritários para a economia em decisão do respectivo Conselho Deliberativo. A gente já observa, né, nessa lei, vários momentos, o Conselho Deliberativo. É muito importante você saber a existência desse conselho, porque é o seguinte, cara, é este conselho, tá, que vai ditar as linhas e regras e critérios de financiamento, tá? O conselho está mais para frente aí, né? Vamos lá, parágrafo 2º, né? Vem comigo. Nos casos de produtores e empresas beneficiadas de fundos de incentivos regionais ou setoriais, a concessão de financiamentos que trata esta lei fica condicionada à regularidade da situação com a Comissão de Valores Mobiliários e os citados fundos de incentivo, ou seja, tem que estar regular, né? Artigo 5º, né? Vem comigo aqui.
Para efeito de aplicação dos recursos, entende-se por, né? Então vamos lá, né? Então aqui é o quê? É um detalhamento de uma informação. O que entende? Que nós temos 3 fundos, né? Então, primeiro fundo, norte, né? Então, o que é o entendimento de norte? Aqui ele vai delimitar a área de aplicação dos recursos do norte, né? Norte, região compreendida pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins, né? Aí, ou seja, todos os estados do norte do país. Faz sentido, né? E agora, pessoal, Nordeste, né? Nordeste, a gente vai ter uma exceção, que isso já caiu muitas provas, né? Vem comigo, Nordeste, ó. Região abrangida pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, né? Você já tem que saber que na região Nordeste nós temos 9 estados, né? Olha aí, ó, né? 9 estados, né? Ó, estados: Maranhão, 1, Piauí, 2, Ceará, 3, Rio Grande do Norte, 4, Paraíba, 5, Pernambuco, 6, Alagoas, 7, Sergipe, 8 e Bahia, 9 estados, né? Olhei, bacana, né? Além, esse além aqui que quebra com os concurseiros, né? Ó, além, isso aqui foi incluído, né? Essa redação foi a partir de 99, né? Das partes dos estados de Minas Gerais, olha aí, ó, de Minas Gerais, mais Espírito Santo, ambos os casos aqui, definidas a área de região de atuação da Sudene, né? Minas Gerais é o norte de Minas Gerais, tá? Norte de Minas Gerais. Então, na região Nordeste, você tem que considerar esses 2 estados aqui, não todo o estado de Minas Gerais e nem o estado do Espírito Santo. Isso você tem que saber. Você tem que gravar aqui a área de atuação da Sudene, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. É uma agência aí, tá? Norte, Nordeste. O que mais, professor? E agora o nosso aqui, né? Centro-Oeste, né? Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, né? E faltou um, semiárido, né? Vem comigo. Por que o semiárido? Porque 50% dos recursos do Nordeste tem que ser aplicado obrigatoriamente no semiárido. Dispositivo constitucional, artigo 159, inciso 1, a linha C, parte final. A região natural inserida na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, definida em portaria aquela autarquia. Tá lá, então, vai ser essa definido o que é o semiárido também, né? Cai em concurso? Claro, vem comigo. BNB FGV 2014, cargo de escriturário. Vem comigo aqui. O Fundo Constitucional do Nordeste, FNE, tem seus recursos administrados pelo Banco do Nordeste do Brasil, PNB, quando a esse fundo analisa as afirmativas a seguir. Vamos lá. Item 1. Na formulação dos programas de financiamento FNE, será observada a proibição de aplicação de recursos a fundo perdido, ou seja, ele está falando, não é permitido a aplicação de fundo perdido, correto, né? Então não pode ter fundo perdido, né? O que é o fundo perdido, cara? Você não vai receber o recurso de volta, né? Então a questão aqui está verdadeiro, né? Não pode ter recursos aí a fundo perdido, tá certo? Artigo 3º aí. Bacana, então é verdadeira, não só o FNE, mas o FNO e o FCO também. 3. Planos regionais de desenvolvimento poderão estabelecer prioridades para fim de distribuição de recursos entre os beneficiários do FNE. Exatamente, né? Então, nos planos regionais, esses aprovados pelos conselhos deliberativos, eles podem sim estabelecer e eles fazem sim o quê? O que é o recurso prioritário, né? Que visa o quê? O fomento da região. Então, está verdadeiro aqui, né? Terceiro, né? Os recursos do FNE devem ser aplicados no Nordeste, correto, assim compreendendo a região abrangida pelos estados Maranhão, vamos lá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. 9, tá certo? Tá. Mas faltou o além. Aquele além das regiões de Minas Gerais e Espírito Santo, de acordo com a área de atuação da Sudene, né? Então está o quê? Errada, né? Tenho certeza, cara, certeza. O aluno que fez no automático essa aqui marcou a letra E.
Marcou a letra E. Aquele aluno que estudou com atenção, marcou a letra A. Então, quem estudou com atenção, quem faz com atenção, quem... detalhe, qual que é o erro aqui? Faltou o tal do além, né? O além de quê, professor? Agora virou aí médio? Não, nada a ver, né? Esse além aqui é porque é o além de Minas Gerais e Espírito Santo, principalmente aquela região norte de Minas e região norte também do Espírito Santo. Então, gabarito correto, letra A. Pronto. E agora, mestre? Agora é o seguinte, vem cá comigo, meus alunos, né? Agora a gente vai falar o inciso terceiro, que a gente vai explicar dos recursos e aplicações, né? Vamos lá, constitui fontes de recursos dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Fundos, né? Primeiro, está aqui, é os 3%, né? Olha lá, 3% do fundo da arrecadação, do imposto sobre a renda, proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados entregues à União na forma do artigo 159, inciso 1, a linha C. Ou seja, 3% de todo imposto de renda e todo IPI são destinados a esses, né, a esses 3 fundos, né? Professor, tudo bem, essa fonte de recurso aqui, claro, essa fonte de recurso aqui é a principal delas, né, cara? Tá aqui, né, 3%, né? Só que ela não é a principal. Ela não é a principal, né? Nós temos o quê? O item 2, temos outras fontes, né? Vamos lá. Os retornos e resultados de suas aplicações. Puxa, professor, então aqueles 5,75 lá ao ano, né? Sim. Então, o pagamento daquele juro vai ser parte do que lá, lógico, paga a taxa de administração, que a gente vai falar nessa, o banco não vai fazer isso de graça, né? E claro que não pode, né? Então, o que acontece? Os retornos e os fundos também vai compor as fontes dos recursos, né? Tem mais? Claro que tem, né? O resultado da remuneração dos recursos monetariamente não aplicados, calculado com base em indexador oficial, né? Por exemplo, né? Tem lá 100 milhões lá o banco BNB para aplicar, para investir, não está conseguindo projetos viáveis para a liberação do recurso, né? O dinheiro fica parado? Não, ele vai ter uma aplicação, né? Então essa aplicação, só que aí ele fala indexador oficial, ó. Então essa aplicação você pode aplicar? Pode, mas você tem que ter, ó, com base no indexador oficial. Qual que é o nome do indexador oficial? Taxa Selic, né? Então vai ser o quê? O rendimento disso vai ser um recurso. Tem mais? Claro que tem, né? Vem comigo aqui, né? Contribuições, doações, financiamentos e recursos de outras origens concedidos por entidades de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiros, né? Pode ter um bilionário americano aí que pode aplicar nesse fundo, fazer uma doação. Sim, fez a doação, é a origem do recurso, né? Vamos lá. E, finalmente, dotações orçamentárias e outros recursos previstos em lei, né? Ou seja, né, pode ter aí, por exemplo, o governo federal no seu orçamento, além da destinação desses recursos já 3% do imposto de renda e do IPI, ele pode destinar outras dotações no seu orçamento, na sua LOA, tá aí. Então, isso aqui são as fontes de recursos, né? E aí, prof, tem que saber, importante, né? Parágrafo único, vem comigo aqui, né? Nos casos dos recursos previstos no inciso 1, o que é esse inciso 1? O inciso 1, já falei, ó, 3% do imposto de renda, né? E IPI, tá aí. Será observada a seguinte distribuição. Cai em prova. Então, 3% do imposto de renda e do IPI serão assim, 0,6% para o FNO. Professor, é pouco. Cara, é dinheiro demais, você não tem noção. Cara, é muito dinheiro, hein? Vamos lá. 2, 1,8%, tá certo? 1,8%, né? Para quê? Para o fundo do F do Nordeste. Aí, né? 1,8% para o Nordeste. E nós temos aqui, né? Aqui, para a região aqui Centro-Oeste, o FCO 0,6%. Prof, por que isso aqui? Cara, porque é a região aqui menos desenvolvida, segundo o legislador, né? E realmente ainda está faltando muito aí, mas com certeza, com a ajuda de todo o Brasil aí, vai se desenvolver e cada dia está melhorando mais, cada ano que passa. Então, esses são os percentuais e isso cai muito, cara, né?
cai muito, cara. Você tem que entender esse cara aqui, né? Bacana? Então você tem que entender esse dispositivo aí. Esses percentuais aqui caem em prova, né? Cai muito em prova, né? Ótimo, vamos continuar, né? Vamos comigo aqui. O que diz o artigo 7º? O artigo 7º ele vai trabalhar como que funciona o recurso, tá? Ele vai explicar a formulazinha, né? Prof, explica pra gente. Então vamos lá, né? Então aqui tá a gente, né? Aí, né? Aqui estamos nós aqui, o povo, tá? Então o povo ele vai pagar impostos. Eu vou colocar os dois impostos, né? Tá aqui. Recolhe, né? Povo, sociedade. A Secretaria do Tesouro Nacional, então você vai pagar, ó, dentro, Secretaria do Tesouro Nacional. Ela que vai arrecadar, é lá do Ministério da Fazenda. Vai entrar o din-din, né? Aqui, ok? O STN vai, ó, liberará ao Ministério da Integração Nacional os 3% desses impostos para o Ministério. Tá lá, aqui. Então, a Secretaria do Tesouro Nacional liberará ao Ministério da Integração Nacional, tá aí, nas mesmas datas e no que couber, segundo a mesma sistemática adotada na transferência dos recursos dos fundos de participação dos estados e do DF, né, e dos municípios, ou seja, né, além desse fundo aqui, o que acontece aqui, né? Temos aqui pendurado aqui do Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios, mais os fundos constitucionais. Aí. Ou seja, essas regras aqui, tá, de transferência desses recursos, né, o legislador quis que sejam as mesmas regras do FPE e do FPM. Para que isso? Para não ter discriminação, para todo mês realmente cair. Então, vai uma vez só, vai distribuir todos os fundos, né? Ok, né? Cabendo ao Ministério da Integração Nacional, observada essa mesma sistemática, mesma sistemática de regularidade, repassar os recursos diretamente em favor de instituições financeiras de caráter regional e do Banco do Brasil. Então, ele vai repassar para o BNB, ele vai passar para o BASA, né? E ele vai fazer para o Banco do Brasil para fazer o quê? O FCO, né? FNE, FNO e FCO. Então tá aí para vocês, ó. Bacana, tá aí, né? Professor, esse artigão aqui diz respeito a isso e exatamente, né? Só para completar mais ainda, né? Esse cara aqui vai ganhar 1,8%, aí. Esses dois aqui 0,6%, que no total perfaz os 3%. Tá aí, né? Secretaria do Tesouro, do Tesouro Nacional, Receita Federal aí, né? Faz essa arrecadação aí, essa transferência, né? Então tá aí o fluxo do dinheiro, né? Tá aí o fluxo do dinheiro, né? Pronto, né? Clique lá.